A família de Flores Reduz era uma das três grandes famílias por trás da Abyssal Bomb Forest Academy, a mesma da família Lilitel. Esta era uma família que tinha magos oficiais entre todas as gerações e podia ativar a proeza de batalha daqueles magos em tempos de guerra. Foi completamente em um nível diferente da família Caindo de Bic. Com a proteção da família de Flores Redud, a família de Bic só podia cerrar os dentes em derrota, pois eles nunca seriam capazes de recuperar a poção do arco-íris. Quanto a Bic, ela foi capturada pelos especialistas de sua família. Dizem que ela logo seria levada a julgamento e acusada de trair a família. Os olhos de Ron ficaram vermelhos, as lágrimas quase caindo. H.U. Leylin exalou um longo suspiro. Bic tinha uma queda por File, ele sabia desde o primeiro dia na academia. Além disso, ele também sabia que File não tinha muitos valores morais. Quando Bic contou a Leylin que File já a aceitara para ser sua namorada, Leylin achava que havia uma conspiração por trás disso, mas ele não tinha como lembrá-la. File, que reunirá pontos de contribuição suficientes no avião secreto, trocara-o pela água grossa. Somando-se à poção do arco-íris, suas chances de avanço para o Magus do Rank 1 foram extremamente altas. Quanto à família de Bic, era como perder um Magus oficial. Além disso, eles tiveram que sofrer até a perda de Bic, que era um acólito. Um esquema bastante bom. Uma pena que seu personagem tenha caído um pouco para o mais baixo. Se eu o vir na próxima vez, vou matá-lo. Leylin pensou indiferente. Bic era seu bom amigo. Além disso, eles tiveram uma noite só, então ele teve que tentar resgatá-la. Além disso, contanto que estivesse dentro de suas capacidades, ele a ajudaria a se vingar. No entanto, no coração de Leylin, não havia nenhum sentimento de humilhação ou desgraça que Bic tivesse lhe dado. Olhando em detalhes, Bic era a namorada de File, tanto no nome quanto na realidade. De fato, foi Leylin quem fez a coisa desonrosa e deixou File usar um chapéu verde então naturalmente ele não teve que se sentir humilhado ou qualquer coisa assim. No entanto, o ponto crucial agora era salvar Bic. O professor Croft era um excelente candidato para salvá-la, mas Leylin logo descartou esse pensamento. A relação entre os professores e acólitos na Abyssal Bomb Forest Academy foi baseada apenas em benefícios mútuos. Os acólitos desembolsariam Magic Crystals e serviços. Em troca, os professores lhes dariam conhecimento. Se fossem Jaiden e Toras, indivíduos altamente talentosos que haviam adquirido a educação de seus mentores, ainda assim estava tudo bem. No entanto, Bic, que tinha uma aptidão bastante mediana, só tinha um relacionamento simples com seu mentor. Era como se depois de se formar, o relacionamento entre ela e seu mentor diminuísse, a menos que ela avançasse para uma Magus oficial. Além disso, Croft foi professor da Abyssal Bomb Forest Academy. Ao entrar na academia, ele já havia assinado um contrato para não interferir nos assuntos internos de outras famílias. Quanto à família de Bic, era uma das muitas famílias sob a bandeira da Abyssal Bomb Forest Academy. Por isso, Croft não pôde agir porque desonraria o acordo. Depois de beber o chá um pouco frio na mesa circular, ele falou devagar sob o olhar de antecipação de Rong. Devido a uma experiência importante, não posso sair, mas escreverei uma carta. Por favor, reverta para o mais velho por trás da família de Bic. O experimento de purificar a linhagem acabará de entrar em sua mais importante conjuntura. Se não fosse por Ron contar-lhe as novidades de Bic, Leylin poderia nem ter tirado o tempo dele. No entanto, ele não pôde deixar o laboratório por muito tempo também. Comparado a Bic, o destino iminente de Leylin era ainda maior. Ele teve que avançar em um Warlock Rank 1 no menor espaço de tempo possível, para lidar melhor com a ameaça da família Lilitel. Além disso, a família Lilitel poderia rastreá-lo a qualquer momento. Juntamente com o passar do tempo, essa possibilidade só pode crescer mais. Ele teve que purificar o sangue antes que a família Lilitel descobrisse qualquer coisa, e encontrasse um lugar seguro fora da academia para completar seu avanço mais importante. Este assunto dizia respeito à sua vida e morte. Comparando o peso deste assunto, a questão de Bic poderia ser posta de lado primeiro. Leylin argumentou que ele era um acólito genial na Abyssal Bomb Forest Academy, que tinha uma grande chance de avançar em uma Magus oficial.
Quanto à família de Bique-Cabeça, ele era apenas um acólito nível 3. No Magus World, o pré-requisito da associação era ter níveis semelhantes de força. Assim, em relação às palavras de Leyline, a outra parte iria definitivamente considerar isso. Depois de ouvir as palavras de Leyline, os olhos de Rombo se obscureceram. Ela endireitou seu corpo e quase deixou o assento imediatamente. Parece que ela pensou que Leyline só queria encobrir esse assunto em um nível superficial. De fato, essa foi a prática mais comum dos acólitos. Rombo já estava mentalmente preparado, mas ela ainda se sentia um pouco frustrada. Na carta, solicitarei fervorosamente que a cabeça não continue com o julgamento e também que deixe intacta a fonte de força espiritual de Bique, sem causar danos a ela. A fonte da força espiritual era o fundamento mais básico dos magos, que era o mar da consciência e a força espiritual. Uma vez que esta fonte fosse desperdiçada, o mago seria aleijado. Este era frequentemente o método das famílias executadas nos membros que os haviam traído. E em troca, eu prometo compensar a falta da poção do arco-íris. As últimas palavras de Leyline fizeram os olhos de Rombo brilharem imediatamente. Obrigado. Eu estou realmente muito agradecido. Rombo estava muito animada com o discurso dela que ficou incoerente. Se fosse apenas um simples pedido, a outra parte não dava a Leyline qualquer cara, pois ambos eram acólitos de nível 3 e a cabeça era proveniente de uma família de magus. No entanto, com a promessa de compensação, foi um caso diferente. Afinal, mesmo que eles matassem Bique agora, não havia benefícios para a família. Se eles fossem apenas para mantê-la em cativeiro, havia até a chance de receber compensação por isso. Todos os mágicos lógicos definitivamente saberiam o que escolher entre os dois. Bique e eu temos o mesmo mentor, então é algo que eu devo fazer. Leyline sorriu e se levantou. Depois de sua experiência, ele imediatamente tentaria avançar. Uma vez que ele tenha sucesso e se torne um magus oficial, sua autoridade mudaria imediatamente. Naquela época, se ele tentar resgatar Bique, seria menos problemático. Para dizer a verdade, o preço de uma Rainbow Potion poderia ser facilmente compensado com o que Leyline tinha agora. Sem mencionar o tráfico de poções, baseado apenas nas poucas ervas preciosas que ele pegou em Dylan Gardens, todos e cada um dos tempos tinham um preço que era várias vezes da Rainbow Potion. No entanto, se ele fosse apenas pegar o dinheiro e resgatá-la, ele seria facilmente rotulado como um idiota que tinha mais dinheiro do que sentido. Leyline decidiu que não havia nenhum propósito nele sendo considerado um tolo. Sob a combinação de lógica e benefício, ele escolheu o caminho que seria o menos consumidor para ele. Eu procurei muitas pessoas, mas somente você, Leyline, me ajudou. Bique definitivamente ficaria feliz em ter um amigo como você. Olhando, o relacionamento de Ron com Bique parecia muito bom. Se não houver outros assuntos, perdoe-me por me despedir primeiro. Leyline sorriu como um cavalheiro, deixando seu assento elegantemente. O assunto de Bique foi apenas uma pequena surpresa para Leyline. Depois de deixar o laboratório para resolver este problema, Leyline mais uma vez enterrou a cabeça nos experimentos. 3 dias depois, Leyline olhou para um tubo de ensaio de cristal vulcanizado com uma expressão absorta. Dentro do tubo de ensaio, uma camada de líquido roxo e vermelho já ocupava mais da metade do espaço interno. Além disso, havia efervescência nele, continuamente emitindo pequenas bolhas, como se tivesse sua vida. Isto é de toda a essência da serpente Orrala Negra, adicionando ao aparato especial de purificação do sangue usando o coração como um primer. Após as habilidades microscópicas do AI Chip juntamente com feitiços mágicos para purificá-lo continuamente, eu finalmente consegui meio tubo de ensaio dessa antiga linhagem. Uma expressão sonhadora podia ser vista nos olhos de Leyline enquanto ele murmurava. Apenas segurando o tubo de ensaio, Leyline sentiu uma tremenda força emitindo continuamente do tubo de ensaio, irradiando-se para os arredores. É de fato a linhagem da criatura antiga serpente Kemoin gigante. Leyline perguntou ao AI Chip, como é a classificação de informações sobre a serpente gigante de Kemoin. Essas formidáveis criaturas dos tempos antigos só seriam brevemente mencionadas em pouquíssimos documentos e contos de bardos. Havia muitos equívocos sobre eles,
Então o que Leyline tinha o AI Chip fez para resolver o conteúdo real dos dados sobre a serpente gigante Kemoen? Afinal, essa era sua única escolha. Quanto a outras linhagens de outras espécies de cobras, como poderia ser obtido tão facilmente? Qualquer criatura com um traço de linhagem antiga poderia ter um preço assustador. Além disso, Leyline ainda não era um mago oficial, então muitos canais não podiam ser usados. Bip! Após 3.465 comparações, omitindo 139 informações falsas, 45 informações repetidas, o conteúdo principal foi classificado. O AI. A voz de Chip Soul. Serpente gigante de Kemoen, criatura antiga, atingindo a extensão de 5.000 metros em uma fase adulta. É conhecido por ter um corpo poderoso e misteriosas habilidades de conjuração. Na fase adulta, pode ir contra o rank 4 Magus e é o destruidor de muitas cidades em lendas. Principais propriedades elementares: escuridão, com elemento secundário de fogo. Nas lendas, a mãe de 10.000 serpentes não conseguiu controlar o mundo das sombras, trazendo seus filhos para o mundo do purgatório. A partir de então, todos os seus descendentes têm o elemento fogo. Fontes de origem: Manual de Ilustração de Criaturas Antigas, As Viagens de Cinza, Diário do Grande Magus Serou, O Livro da Serpente Gigante. Elemento das Trevas e Elemento do Fogo. O êxtase encheu o rosto de Leyline. Embora após o transplante da linhagem, os bruxos naturalmente acrescentassem os elementos da antiga criatura, era definitivamente o melhor ter sua afinidade inata para ser compatível com a antiga criatura. Mesmo depois de mudar de linhagem, as qualidades originais do corpo do mago eram extremamente importantes. Foi decidido desde o início do nascimento e foi extremamente difícil mudar no futuro. AI Chip, mostre meu gráfico de afinidade elementar. Na frente de Leyline, uma imagem projetada apareceu. O bar mais longo era de cor escura, representando a principal afinidade elementar que Leyline tinha, escuridão. Depois, foi seguido por uma barra vermelha de fogo com metade do tamanho do elemento das trevas. Essa era a afinidade elementar secundária de Leyline, Fire. Na parte de trás, havia uma barra verde e algumas outras cores, representando a afinidade de outros elementos. No entanto, essas barras eram muito mais curtas do que Fire por uma dúzia de vezes. Se Leyline optou por cultivar principalmente com essas partículas elementares de energia, então ele pode até não ser um acólito nível 2 até agora. O que quer dizer que a afinidade de Leyline no elemento das trevas foi mais alta, seguida pelo elemento fogo. Os outros poderiam ser tratados como insignificantes. As propriedades da serpente gigante Kemoen são realmente compatíveis com a minha afinidade. De acordo com a introdução do pupilo de Kemoen, nestas circunstâncias, ele pode ter um efeito multiplicador na afinidade do mago, que também é a melhor escolha. Leyline não conseguiu mascarar a expressão radiante que ele tinha no rosto.